uma dose de vodka e uma sessão de sauna. Não, pera. Isso foi a dica? Essa foi a fala do presidente da Bielorrússia, ou de Belarus, para combater o coronavírus? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Bom, olá a todos, obrigado por estarem assistindo. O segundo vídeo do canal começa uma série, pelo menos vai ser a tentativa para os próximos dias, próximas semanas, pegar uma figura ou outra dessas mais excêntricas da geopolítica mundial e a atuação, basicamente, desses governantes perante o coronavírus. Como eu já adiantei, eu vou comentar sobre Belarus e sobre o seu presidente. E no caso, antes de falar especificamente sobre o cidadão, vamos primeiro reconhecer o espaço do que é hoje Belarus ou Bielorrússia. Primeiramente o nome, né? O nome deriva de Bielorrússia, que é o nome que eles gostam de ser chamados, que é Belarus ou Belarus, tá? Que tem um significado como Rússia branca. E isso vem a partir de uma história sobre a não dominação dessa região, que hoje é a maior parte do território de Belarus, por povos outros, por outros impérios, né? Por exemplo, a região do que hoje é a Ucrânia foi domínio, por exemplo, durante um período dos mongóis. A região do que é hoje a Bielorrússia nunca foi domínio de um povo não russo, de um povo não eslavo. Então, o termo branca tem o significado de limpo. Então, limpo de invasões, nunca invadido por um outro povo, nunca dominado senão por um povo eslavo. Só essa reflexão sobre o nome. É mais comum hoje se falar Belarus, é uma república. Tá? Tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. O PIB e o IDH ficam na casa do 50º no mundo. Não é um PIB elevado para um país relativamente pequeno e para uma população de 10 milhões de habitantes. O IDH é um IDH no ranking do PNUD da ONU na casa do 0,8, o que identifica um IDH na casa ali do muito elevado, dentro dos padrões das Nações Unidas. Tá? Tem uma agricultura e uma indústria relativamente forte para os padrões do antigo espaço soviético, apesar da população em uma parcela até ainda importante para o padrão do século XXI, de um país europeu, por mais que seja no extremo leste europeu, já no espaço maior de influência russa, que ainda significativamente vive no campo, em torno de 1/4 da população. Essa agricultura forte se deve à participação do Estado, assim como a mesma participação forte do Estado, com empresas estatais ou com apoio financeiro para empresas privadas, da indústria, principalmente uma indústria ligada a equipamentos para a agricultura e uma indústria pesada, certo? Bom, a bebida típica da Bielorrússia ou de Belarus, assim como da sua gigante vizinha e forte influenciadora Rússia, é a vodka. Daí que vem a fala, um tanto quanto excêntrica, do Yanukovych. Outros detalhes sobre o país. Como o próprio nome indica sobre Belarus, a influência histórica é russa. A origem dos povos é a mesma. Russos, ucranianos e bielorrussos têm origem eslava, das tribos eslavas do leste, como assim são reconhecidas. Né? O idioma bielorrusso, russo, ucraniano, são idiomas muito próximos, de uma mesma origem. Uma comparação, só para a gente entender, para os padrões latinos, é como se fosse uma variação entre o português, o espanhol e o catalão falado também na região da Catalunha, na Espanha. Então, essa é a origem. Obviamente, essa região também sempre foi uma área de influência russa desde o período do Império Russo. Então, Belarus é território ex-território do Império Russo e uma das 15 repúblicas da ex-União Soviética. Tá? Bom, o foco principal para nós é falar sobre a atuação do seu excêntrico presidente perante a pandemia do coronavírus. É claro que eu não vou ficar falando dados, basicamente, aqui, que vocês estão cansados de ver nos noticiários diariamente. Mas o senhor
Alexander Lukashenko, tá? Tem uma atuação, digamos, um tanto quanto diferente. Detalhe, ele é muito ligado à Rússia do ponto de vista econômico e político, apesar de ter tentado nos últimos anos um certo afastamento. Critica fortemente a atuação da Rússia sobre o antigo quintal da União Soviética, só que não critica diretamente o Putin. Tem fotinha dos dois aí, lado a lado. Então, é ao mesmo tempo o Putin, a persona do Putin, um aliado, e a Rússia, ao mesmo tempo, aquele mal necessário, pelas exportações e pelas importações, e só que também a parte negativa pela influência recebida. Aqui do lado, eu deixei, não à toa, uma partida que por acaso esse horário estava passando dentro das reprises na ESPN, hóquei sobre o gelo. No caso aqui é a NHL, né? No caso é a Liga Americana de hóquei sobre o gelo, não é a Liga da Bielorrússia. Mas eu deixei por isso. A Belarus tem como seu principal esporte, o mais popular, além do futebol, o hóquei sobre o gelo. Inclusive tem imagens aí do presidente, o Lukashenko, em uma partida de hóquei sobre o gelo, já no período da pandemia. Foi quando ele deu a declaração da vodka e da sauna para a repórter que foi entrevistar ele na saída do ringue, que é como é a quadra, a arena ali, né, de disputa do hóquei sobre o gelo, ok? Agora nós vamos falar especificamente sobre ele, né, o seu tipo de governo e a ação ou não ação do governo de Belarus sobre o coronavírus. Enfim, o perfil do polêmico presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que é o mais longevo, o mais antigo presidente do antigo espaço soviético no poder. Ele ganhou a eleição, entrou no cargo de presidente de Belarus em 94, tá? E até hoje, eleição após eleição, ele mudou leis para as eleições serem basicamente indefinidas, no caso, obviamente, para beneficiar ele se perpetuar do poder, e ele está desde então. Ele foi o único presidente, primeiro e único presidente eleito em Belarus, porque a transição de 92 a 94 foi feita por quem já estava no poder, representando um presidente ainda de quando Belarus era uma república soviética, e esse presidente, basicamente, antes de Belarus independente, só tinha o poder ali de chefe de Estado e não de chefe de governo, que cabia ao dirigente soviético, que por último foi Gorbachev, ok? Então, esse camarada, ele é, digamos que, um resquício, um filhote daquele aparato estatal, burocrático do antigo espaço soviético. Só para dar uma ideia, ele mantém uma agência estatal de inteligência, o que não é nenhuma novidade, praticamente todos os países do mundo têm, mas ele mantém um nome bastante sugestivo, KGB. KGB era o nome da agência estatal soviética de inteligência, que basicamente os filmes, né, que são retratados na Guerra Fria, a esmagadora maioria do lado estadunidense, colocam a CIA, né, e a KGB como setores de inteligência durante o período de Guerra Fria. Hoje não é uma agência soviética, que ela nem existe mais, e nem russa, ela é bielorrussa, tá? Mas ele manteve o nome. O prédio, inclusive, tá, é um dos principais, é um dos mais de maior ostentação na capital Minsk da Bielorrússia. Outros fatores curiosos para ele. Ele é chamado de um déspota, né? Chamado de o último ditador da Europa. Okay? A gente pode assim chamar por ele ter concentrado o poder nas leis que ele foi mudando, convocou referendos, e como ele sempre teve um apoio popular razoável, esses referendos que ele convocava basicamente sempre aumentavam o poder. E aí essa concentração fez com que hoje Belarus seja uma democracia de fachada, né? Extremamente poder concentrado nas mãos dele, e o parlamento tendo um poder extremamente limitado, tá? Bom, a mídia em Belarus, a imprensa em geral, é extremamente
controlada, passa por censura, por órgãos do governo, como essa agência KGB de inteligência. A oposição, ela basicamente foi suprimida, é subjugada, com pouco peso nas decisões do país, e alguns opositores, manifestantes, opositores políticos, empresários, opositores, digamos, econômicos do modelo político-econômico dele, do Lukashenko, desapareceram. Então, e esses desapareceram basicamente em situações bastante únicas, tá? Singulares. E aí fica naquele limbo, né? Se isso foi obra dele ou não. Tudo leva a crer que sim, tá? Bom, eu tô falando dele porque eu comecei o vídeo citando a frase dele, no mínimo icônica, né? Sobre como tratar o coronavírus. O país, né, não parou a liga de hóquei, não parou a liga de futebol, aliás, nem está passando o hóquei aqui mais, nem está mais. Não parou, os principais eventos sociais do país estão ainda rolando. Tá? Os principais eventos do país continuam acontecendo, porque o país deu de ombros para o isolamento social, muito pelo poder que ele concentra e ele desacredita o vírus e a força da pandemia. A população chega a fazer um isolamento social, aquilo que ela consegue, por conta própria. Então, por exemplo, teve um jogo da Liga de Futebol, Liga que conseguiu fazer mais 10 contratos de transmissão de TV, porque como o futebol na Europa e em boa parte do mundo parou, uma das poucas ligas no mundo que ainda continuam rolando é a de Belarus, que começou agora em março. Então ela conseguiu fazer contratos para ser transmitida pela internet, por exemplo, e para algumas redes de TV, por exemplo, na Índia, tá? Na Tailândia. E o último jogo, dos mais chamativos, entre o time que é o atual campeão, chegou a ter 1.000 pessoas no estádio, com capacidade para mais de 10.000 pessoas. Isso porque a população resolveu fazer campanhas e ficar longe das aglomerações, mas o governo não tomou nenhum tipo de atitude, tá? Bom, era relativo a isso. Tem umas frases aí que eu coloquei aqui em volta e embaixo para que vocês tenham ideia do quão excêntrico é o cidadão e percebam que uma simpatia, digamos que política, empatia com um momento complicado do planeta não é o seu forte, ok? Bom, espero que tenha gostado. Tem uma música que já ouviram, vão continuar ouvindo depois. Ela é típica da Bielorrússia, foi um achado aí. Ela é uma música muito antiga, mas está sendo interpretada por uma menina, por uma criança nesse som. Quem quiser, vou deixar o link também e o print da tela do YouTube para poder acompanhar, inclusive, o clipe inteiro no YouTube, certo? Obrigado pela atenção, espero que aproveitem. Seja aí qual meio que você estiver vendo, na página do Planeta Bola Geopolítica no Instagram, ou no Facebook, ou no meu canal no YouTube. Sigam esses meios, tá? Essas redes, se inscrevam para poder receber os próximos conteúdos. Um abraço, até mais. Броки быццам бы